E aí galera, tranquilo? Prometi para vocês que eu ia fazer uma outra experiência falando agora sobre fermentação alcoólica. Eu só queria dar a resposta daquela questão que eu falei para vocês lá da fermentação lática. Vocês chegaram a pesquisar se aquele tipo de fermentação acontece em alguma célula humana ou não? E aí? Para quem não sabe, né, ou para quem não lembra, as células musculares podem fazer aquele tipo de fermentação também. Quando elas eventualmente passam por uma condição em que elas estão recebendo pouco oxigênio, ou elas estão em sobrecarga, né, e o oxigênio não é suficiente para que elas respirem, elas acabam fermentando para tentar produzir um pouco de energia e atender a demanda das células musculares, né, das próprias células. Só que acaba então, através da fermentação, liberando o ácido lático no músculo, e isso pode causar fadiga muscular. Então, só para dar aquela resposta lá. E agora então nós vamos fazer um experimento, mas de uma maneira bem mais interessante, fazendo um pão caseiro. Vamos comigo? O que nós vamos precisar? Uma vasilha grande, 500 gramas de farinha, sem fermento, tá? Vamos derrubar aqui na vasilha. 5 gramas de fermento seco, instantâneo. 7 gramas de sal. 350 ml de água morna, tá? Não é água quente. E agora nós vamos homogeneizar bastante, tá? Depois que mexeu bastante com a espátula, é hora de colocar a mão na massa aqui, ó. Aproveitar tudo que tem na borda aqui. Nós vamos ter que usar um pouquinho de farinha para ela começar a desgrudar um pouquinho da mão, porque nós vamos começar a sovar ela aqui em cima da pia agora, tá? Então vamos fazer o seguinte: vamos tirar isso daqui e vamos jogar um pouco de farinha aqui. Aí. Essa aqui é a técnica da sova aqui, ó. Nós vamos ter que sovar bastante. E por que a gente tem que sovar bastante a massa? A fermentação alcoólica ocorre em condições anaeróbicas. Então, o ato de sovar aqui tem como propósito tirar todo o oxigênio aqui do interior da massa para criar uma condição anaeróbica e possibilitar que os fermentos misturados aqui, né, o fermento misturado aqui, comece a agir e comece a trabalhar os açúcares aqui da massa, tá? Bom, nós vamos ficar aqui 10 minutos pelo menos sovando, então daqui a pouco a gente volta. Bom, depois de 10 minutos aqui desse processo, o que a gente faz? Eu acho que os alunos aí vão lembrar que eu falei para a gente tirar uma pequena bolinha aqui e nós vamos colocar essa pequena bolinha num copinho com água. Por que a gente colocou essa bolinha aí no copinho com água? Porque a gente vai esperar essa bolinha subir à superfície e aí esse vai ser mais ou menos o momento que nós vamos levar o pão ao forno, tá? Na verdade aqui nós vamos deixar ele descansar mais ou menos por uns 40 minutos dentro dessa forma aqui. Eu vou cobrir agora com plástico transparente, plástico aderente, e nós vamos deixar então ela descansando
por cerca de 40 minutos mais ou menos. Aproximadamente é o tempo que esta bolinha vai demorar para subir. Depois eu explico por que a bolinha subiu, tá? Antes de fechar com o plástico filme, nós vamos colocar um fiozinho de óleo e dar uma selada aqui por cima, que é necessário para dar o fechamento na massa aqui, tá? Então agora eu vou fechar com o filme plástico. Tem que ficar bem vedado. Bem fechado aqui. E nós vamos aguardar aproximadamente 40 minutos, que vai ser o tempo suficiente para essa massa dobrar de tamanho. E a bolinha aqui na água provavelmente já vai ter subido. Depois eu explico para vocês por que isso vai acontecer. Quero mostrar para vocês, ó, nossa bolinha subiu. Demorou 5 minutinhos a mais do que eu tinha previsto. Demorou 45 minutos, tá? Às vezes o tempo varia mesmo, depende da temperatura ambiente. Hoje está um pouquinho mais frio, então é normal acontecer isso, tá? Eu preciso explicar aqui alguns detalhes importantes sobre todo esse procedimento que a gente fez até agora, tá? Primeiro eu queria falar da nossa bolinha aqui, né? Que eu falei para vocês que demorou 45 minutos para subir. Por que será que essa bolinha subiu? Bom, a partir do momento que eu sovei a massa, eu criei uma condição anaeróbica dentro da massa, necessária para que o fermento despertasse, entre aspas, e começasse a trabalhar os açúcares da massa. E através dessa fermentação, essas leveduras, né, esses fungos do gênero Saccharomyces principalmente, vão transformar glicose em álcool etílico e gás carbônico. E é justamente o gás carbônico que vai fazer essa bolinha subir, porque esses gases vão se acumular aqui dentro da massa, vão tornar a massa menos densa e automaticamente essa bolinha sobe. E mais ou menos o tempo que ela demora para subir é o tempo necessário para que uma primeira fermentação ocorra na massa e seja o momento adequado eventualmente para você levar a massa ao forno. Não é o caso do nosso pão aqui, nós tivemos que deixar mais meia hora aí, porque é um procedimento necessário para esse tipo de pão que nós estamos fazendo. Tranquilo? Bom, agora o que nós vamos fazer? Eu vou pegar um pouco de farinha aqui, vou polvilhar aqui e vou tirar a nossa massa. Olha o tamanho que ficou a nossa massa aqui. Ela dobrou de tamanho, tá? Ficou bem grandona. Deixa eu também molhar não. Dar uma soltada aqui também. Vamos soltar minha massa aqui. Também jogar um pouquinho mais de farinha aqui por cima dela, só para ela não ficar grudando muito. E aí agora o que nós vamos fazer? Eu vou dividir ela em 2 pedaços aqui, tá? Vamos dividir ela aqui no meio, exatamente aqui. E agora nós vamos dar a forma do pão que a gente quer, mas nós vamos deixar ainda mais meia hora ela descansando, tá? Vamos deixar a faca aqui do lado. Deixa isso aqui para lá. Então vamos fazer assim agora, ó. Só para dar a forma aqui nela. Deixa ela bem boleada aqui. E aí, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar uma travessa, vou pegar um pano de prato e vou colocar o pano aqui. Olha o que eu fiz, tá? Vamos jogar um pouco de farinha dentro aqui do pano. E essa massa vai aqui dentro, tá? Aí eu vou fechar. Opa, só mais um pouquinho que eu esqueci. Jogar um pouquinho de farinha aqui por cima. Isso aqui vai dar um charme no pão depois, tá? Vai ficar legal. Vamos fechar aqui. Vamos fechar assim.
e ela vai ficar mais meia hora descansando, tá? Eu vou fazer o mesmo com a outra agora. Vamos dar uma forma nessa daqui também, ó. Só dar uma esticadinha. Olha que massa molinha que ela ficou aqui, tá? Deixar ela redondinha. Vamos ficar com 2 pães aqui redondinhos, tá? Aí vamos fazer a mesma coisa. Pegar o paninho de prato aqui limpinho. Vamos colocar um pouco de farinha aqui dentro. Também lá no fundo. Colocar o nosso pãozinho aqui. Mais um pouco de farinha aqui. E vamos deixar ele descansar, tá? Então agora vocês vão ter que esperar mais meia horinha aí. Daqui a pouco a gente tá de volta. Valeu? Bom, pessoal, chegamos quase ao final do processo agora. O que nós vamos fazer? Nós vamos soltar as 2 massas em cima das formas que nós vamos assar. E vocês vão ver que tem uma novidade aqui na hora de assar, tá? Então a primeira coisa, eu vou usar essa forma aqui. E já vou virar a massa aqui em cima direto. Vamos ver se eu consigo fazer assim, para minha bolinha ficar no formato certinho aqui. Tá vendo? E essa aqui eu vou colocar dentro daquela forma ali, ó. Fazer do mesmo jeito. Pegar aqui. Colocar ela bem no centrinho ali. Opa! Caiu um pouquinho. Só dar uma acertada. Mas vocês viram que ela cresceu mais um pouco, né? Ficou muito legal. Vou pegar um pouquinho de água, que nós vamos ter que jogar um pouco de água. Só um momentinho que a gente já reinicia. O que nós vamos fazer agora? Bom, eu primeiro vou cortar minha massa com a faca, para que ela fique aberta depois em alguns pontos na hora que ela for assar. Então eu vou dar um corte aqui assim. Um risco. E um risco aqui. Tem que ser com uma faca que corte mais ou menos, que isso aqui vai ser importante, que na hora de assar ela vai abrir, tá? Dá um corte aqui. E um corte aqui. Vamos fazer o mesmo lá. Cortar tem que ser uma faca mais... tem um corte melhor, né? Isso aqui vai ser importante que depois ela abre. Aí, acho que assim vai ser suficiente. Dá mais uma ajeitada aqui. Pronto, e agora o que falta? Eu vou dar uma polvilhadinha de água aqui só. Aqui e ali. É só uma chamuscadinha, tá? Aí já deu. E agora o que está faltando? Essa que é a novidade. Para poder assar, nós vamos colocar uma campânula em cima, né? Uma cobertura. Ela vai ficar por 15 minutos assando assim, com essa cobertura. Depois nós tiramos a parte de cima e deixamos assar mais 15 minutos logo na sequência, tá? Então agora eu vou colocar lá para assar. Eu estou mostrando só para vocês que há a possibilidade de fazer tanto com uma forma de metal, como pode fazer uma forma de vidro também, tá? Então daqui 15 minutos a gente volta. Galera, eu preciso dar um aviso para vocês. Antes de vocês levarem o pão ao forno pela primeira vez, não esqueçam de pré-aquecer o forno pelo menos por meia hora, tá? Ele tem que ficar aquecido na temperatura máxima do forno. Como os fornos residenciais são um pouco fracos, pode ser que a gente tenha que levar um pouquinho mais do que 15 minutos aí para assar o pão. Vamos ver como é que vai ficar. Pessoal, eu deixei 30 minutos ao invés de 15. Vocês viram que ele não assou muito ainda, né? Eu esperava que ele tivesse assado um pouquinho mais. E também a hora que eu cortei o pão com a faca, eu acho que eu não aprofundei muito a faca. Então ele acabou não rasgando muito. Eu queria que ele tivesse rasgado aqui a massa, né?
Mas agora o que a gente vai fazer? Eu vou tirar essa tampa e vou voltar ele para o forno. O mesmo foi feito com o outro, tá? Agora nós vamos deixar aí mais 15 a 20 minutos até que ele termine de assar. Depois de mais 25 minutos, então na verdade nosso pão ficou assando por 55 minutos e não por 30, como eu tinha falado, né? Na primeira etapa eu deixei 30, tirei a cobertura e deixei mais 25. Tá aí o resultado do nosso trabalho, tá? Pessoal, o pão ficou lindo, né? Espero que ele tenha ficado gostoso também. Vou comer amanhã. Só queria falar uma coisa, se vocês curtiram o vídeo, não esqueçam de compartilhar com seus amigos e, além disso, dá um like aí pra gente ficar mais animado para fazer outros vídeos, tá? Valeu, pessoal. Abraço.